Bom dia, Thalita, tudo bem? Eu sou Wesley Lemos e, como combinamos, estou aqui nessa cozinha incrível para apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho de arquitetura, design de interiores e decoração em cozinhas. Para todos vocês sabem aí, telespectadores, que a cozinha é o pulmão da casa. A cozinha é onde todos, acabam usufruindo, é um espaço bastante democrático, para uma família ou para uma casa. E essa não deixou de ser diferente. É uma cozinha ilha, é uma cozinha localizada no centro da residência, é uma cozinha planejada para uma família grande, para receber. É uma cozinha living, a gente chama de cozinha living show, living room. É uma cozinha integrada a uma sala, um espaço gourmet. E ela é dividida em dois lados. Do meu lado direito, eu tenho uma parte de apoio, é onde você consegue montar os pratos, preparar alimentos, fazer cortes e harmonizar isso aí com bebidas, com drinks. Do meu lado esquerdo eu tenho a pia e ao centro eu tenho o fogão, o que me deixa um pouco mais centralizado com relação à casa, com relação à minha mesa de jantar. É uma cozinha de chefe, uma cozinha gourmet, uma cozinha que eu acabo interagindo com quem está sendo convidado ou quem está degustando os menus da cozinha. É uma cozinha onde o chefe fica de frente, bate papo, conversa, interage com as pessoas. É um desejo das pessoas terem uma cozinha desse jeito. Com a dinâmica pós-Covid, pós-pandemia, tudo isso que o mundo sofreu, as pessoas começaram a cuidar um pouco mais da sua alimentação na casa. Elas começaram a buscar um pouco mais de saúde ao se alimentar. E preparar o alimento é uma grande transformação nesses novos tempos. Então eu tenho aqui ao centro um fogão, dividido a cozinha em dois lados. Eu tenho ao fundo essa estante que você se confunde com um estante para armazenar produtos, armazenar decoração e também guardar taças, copos, talheres, serviços da cozinha, Você estando dentro dessa cozinha, você acaba se conectando com todas as partes da casa. Uma coisa importante na hora de definir sua cozinha é repassar os metais. Aqui eu estou trabalhando com metal cromado e metal aço inox, então escovado. Então eu tenho uma dualidade entre dois metais, o inox polido e o inox escovado. Aqui eu tenho uma torneira gourmet, Ela tem, além do movimento para facilitar a limpeza e a lavagem das panelas, eu tenho também o ponto central dela que me dá um grande apoio. Do lado de cá eu tenho toda a parte de condimentos, colheres, acessórios na hora do preparo. Ao centro, o meu fogão, ele é um fogão linear, então um fogão diferente de outros fogões, porque eu queria uma profundidade menor, mais estreitas, mais slim. Então eu botei um fogão linear com a variação de bocas também, tamanhos diferentes de bocas, o que me dá uma diversidade na hora do uso da panela, Do lado de cá eu tenho um lado de drinks ou preparo de alimentos. Então facilita na hora de você pegar um prato, pegar um azeite e você consegue ter um apoio bem bacana sobre a bancada. Esse mármore que a gente usou assim é uma pedra artificial, é uma pedra clássica, um quartzolite, e ele tem esses veios clássicos que mesclam o cinza e o crema. O cinza para puxar um pouco para o metal e o crema, vocês vão ver no próximo bloco que a gente tem um acabamento amadeirado, natural, que ele casa muito bem e se harmoniza com o projeto, com a perspectiva da nossa cozinha. Aqui na frente a gente tem um trabalho de um ripado de madeira, é um invólucro que ele define essa ilha, faz um acabamento, uma forração para a ilha. Ele está seguro, ele está protegido, porque eu tenho rodopia de pedra e a bancada de pedra. Por dentro, falando do lado interior, o que nós fizemos? Centralizamos o gaveteiro, é um gaveteiro generoso, um gaveteiro gourmet. Embaixo nós temos o porta-talheres e temos as gavetas com compartimentos, o que facilita muito o nosso dia a dia. Você vê que eu posso pegar um prato, e eu posso acomodar ele aqui. Isso facilita bastante. Do lado de cá a gente tem um gabinete protegido com alumínio, não dá infiltrações, uma coisa protegida, segura. As nossas dobradiças são da cor titânio, fazendo um alinhamento com a composição de cores. E o gran finale, eu acho que o grande acabamento dessa cozinha, a exclusividade, é a porta de aço inox com o puxador de aço inox, uma exclusividade desse projeto. Aqui do lado de apoio, como eu falei, a gente também tem os armários com portas inferiores e aí eu consigo acomodar a minha louça, o que me dá uma flexibilidade, uma proximidade da mesa, que elas estão simétricas do outro lado e eu consigo fazer uma produção, com mais praticidade, com mais agilidade na hora de servir uma refeição
As cadeiras aqui, vocês viram que elas dão total apoio à cozinha. A gente trouxe um nível de conforto à mesa, que é uma cadeira de jantar. E a gente consegue fazer uma refeição, né, muito bem aqui, sentado e acomodado ergonomicamente. A mesa está em pedra, usamos um pé cavalete com a pedra quartzo grígio, que ele dá esse movimento clássico, esse contraste. Esta mesa, ela se repete em simetria à outra mesa da ilha. Duas mesas que ladeiam a cozinha. E também utilizamos com a pedra esse artifício de criar essa volumetria nos nossos armários traseiros, né, posteriores. Então esse volume de pedra, né, com essa iluminação direta, cria um cenário aconchegante, atraente e dá uma espécie de adega, buffet, um apoio para um lanche rápido e um café. Falamos disso no próximo bloco, viu, Thalita? Olá, Thalita. Como combinado, estamos voltando aqui e vamos mostrar agora detalhadamente o que tem nesses armários posteriores, quer dizer, ao fundo, né, da nossa parte de cozimento e preparo. Eu começando aqui para lá, a gente inicia com um painel, né, é uma área seca, então eu posso usar o amadeirado, porque é uma área que não tem contato com gordura nem com água, então a gente usou o artifício de criar um armário, como se fosse uma louçaria ou uma dispenser, toda no clique, entendeu? Você clica e você tem acesso. Aí mais aqui a gente criou uma torre vazada, onde eu disponho nessa vitrine, nesse expositor, que é feito em alumínio com um perfil Sotile, eu tenho a nossa adega seca. A adega seca é um lugar para armazenar vinhos, né? Você vem de viagens e você acaba fazendo sua coleção de vinhos, você acaba fazendo seu armazenamento. A gente aproveitou essa parte superior e colocamos os cristais para você ter seu serviço completo. E o interessante dessa cozinha é que a gente trabalha com LED Systems da própria empresa de modulado. E é um LED de alta qualidade, é um LED tão contínuo que a luz fica uma luz agradável, né? Até 2.700 kelvins LEDs, né, para quem entende de luz, para quem está com um profissional arquiteto, essa luz aqui é uma luz agradável, né? Agradável aos olhos e agradável ao trabalho que você vem fazer aqui na adega, né? Então eu tenho uma facilidade de pegar o vinho, ele está apoiado numa inclinação correta para o vinho, através desse suporte de acrílico, e aí eu posso fazer realmente o uso, pego minha taça e eu consigo, né, ter um atendimento, uma harmonização do vinho com a comida na hora de eu estar preparando meus alimentos. Aqui é decoração, então eu fico com a área de decoração bacana e a partir daqui eu começo minha torre quente. E eu sugiro sempre aos meus clientes combinar dois fornos. Pegar um forno elétrico que tem a função de forno e micro-ondas. Então eu tenho um forno a gás aqui embaixo, né? E eu tenho acima, logo acima, o forno elétrico combinado com micro-ondas. Então eu tenho uma temperatura e eu tenho um controle digital dos processos. Eu tenho essa pausa, uma espécie de área onde eu embuti a minha cervejeira, né? E eu tenho minha adega, né, que está na temperatura de 13 graus, que é uma temperatura ótima, uma temperatura média. E eu tenho também o vinho que eu já vou utilizar na minha recepção, né? Complementar isso, eu tenho uma área de armário, que eu guardo acessórios, né? E eu disponho aqui em cima uma bandeja e também tenho a minha cafeteira italiana. Daqui a pouco nós vamos servir um café para vocês. Levemente em cima eu tenho um armário, numa altura bem confortável, que eu utilizo como uma cristaleira e armazeno o meu serviço. Vale a pena lembrar esses pistões que estão nas laterais, o que me dá uma tranquilidade do armário estar aberto ao tempo que eu estou escolhendo o que é que eu vou retirar do armário. E aí no momento que eu não quero, eu fecho esse armário, me dando total leveza. Aqui foi usado um vidro grígio, refletente, o que esconde dinamicamente, propositalmente, as coisas que não estão tão arrumadas, entende? Aqui eu tenho um respiro, que eu chamo, que são colunas em prateleiras. As prateleiras, as espessuras, é bom ficar atento, né? Não sou eu que determino as prateleiras, e sim o peso que elas vão receber. Então aqui eu tenho uma prateleira de 2.2. É interessante você verificar isso, que tipo de espessura você está usando nos seus armários, para ele não selar ou não flambar, como a gente chama. E aqui eu finalizo com mais uma vitrine, que eu deixo os cristais mais harmonizados. Aqui decorei com uma quantidade de garrafas e eu tenho uma louça para o nosso jantar. Ficar atento aos materiais que vão ser escolhidos para o acabamento da cozinha é muito importante, porque além de estéticos, eles precisam ser funcionais. Então aqui, nessa opção que nós fizemos para essa cozinha, nós trabalhamos com amadeirado macadâmia,
Os veios são vivos, ele é levemente seco e ele traz um aspecto natural, tá? E ele contrasta muito bem com um laminado decorativo cinza chumbo. Esse duo é muito importante, né? Eu gosto de salientar que isso aqui tem que se harmonizar com os revestimentos da parede, com o piso, com o acabamento que você quer botar nas cadeiras, nas banquetas e as cores da cozinha. Isso é a premissa principal. E a gente tem também a questão da porta, nesse caso, que é o aço escovado, e você tem um puxador também em aço, também fazendo um acabamento. Então, Thalita, nessa manhã quero convidar você para tomar um cafezinho junto comigo, enquanto eu dou uma dica preciosa. Dica preciosa na hora de contratar um projeto. Uma cozinha gourmet, um espaço especial como esse que eu apresentei, você tem que se planejar pelo menos 6 meses antes de você adquirir a cozinha. É ideal você estar alinhado à equipe técnica de obra, seu arquiteto ou engenheiro, alinhado com a empresa que vai executar os modulados, os armários. Porque existem umas plantas técnicas, as tão faladas plantas técnicas, que são plantas de compatibilização entre a ideia do arquiteto, que é a realização dos sonhos de vocês, e mais as possibilidades da indústria moveleira. É óbvio que nós estamos vivendo um momento em que várias possibilidades, e todas as possibilidades, quase todas são possíveis. Mas esse alinhamento de encaixe facilita na locação de pontos elétricos, pontos hidráulicos, a questão dos acabamentos, as questões das bases e também evita desperdício na obra com a velocidade de um trabalho exímio e uma execução plena e a satisfação da realização de um sonho. Eu sou Wesley Lemos e agradeço a Thalita e o Morar Sergipe por apresentar essa cozinha gourmet aqui para vocês.